Ora, diversas pessoas são acometidas, né, têm anualmente por doenças cardíacas desenvolvidas pela apneia do sono. O problema é que nem todo mundo sabe que tem. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a médica do sono, Renata Ferraz, que é otorrino também. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Duas perguntas, não só, eu queria saber o que é a apneia do sono e se é uma doença crônica. Então, a apneia do sono é sim uma doença crônica. Normalmente é uma doença que vem associada a roncos, mas é caracterizada principalmente por pausas respiratórias enquanto a pessoa está dormindo. Então, pode ser isso por uma obstrução do fluxo do ar mesmo, que pode ser parcial, que a gente chama de hipopneia, ou total, que a gente chama de apneia. Isso durando no mínimo 10 segundos, quando eu falo no mínimo, é a partir de 10 segundos, a gente considera esse um evento de apneia. E quem tem a doença mesmo acaba tendo vários desses eventos durante a noite. Doutora, quem tem a doença ela pode ter sérios problemas de saúde, né, relacionados a essas pausas respiratórias. Quais são elas? Então, a longo prazo, essas pessoas podem ter problemas principalmente cardíacos, como um aumento da chance de ter pressão alta, um aumento da chance de ter arritmias, um aumento da chance de ter infarto, derrame. Então, tem que pensar em todo esse contexto, porque a longo prazo, uma pessoa que está dormindo, em vez de estar aprofundando o sono, o organismo está acordando ela na tentativa dela voltar a respirar. Então, é uma briga do organismo entre dormir, entre relaxar e entre respirar. Então, isso a longo prazo. Várias vezes à noite, por várias semanas, por anos, pode sim trazer problemas, principalmente cardiológicos. A gente falou no começo da entrevista que muitas pessoas têm e não sabem. Como é que as pessoas podem saber se tem? Muitas vezes, quando é casado, tem um parceiro, esse parceiro descobre, fala alguma coisa, mas quando essa pessoa é solteiro, ou então vive só, como é que a pessoa sabe? Então, o ronco ele vem muito associado com a apneia, não necessariamente todo mundo que ronca tem, mas quem ronca já é uma grande suspeita. Quem tem um companheiro para relatar, ou companheira, é algo que ajuda bastante. Ajuda, mas por outro lado, muitas vezes é difícil da pessoa aceitar. O outro que está tendo a apneia, às vezes não percebe a importância disso. E quem mora só, se tiver qualquer dúvida ou se sentir um cansaço muito grande no dia seguinte, é aquela pessoa que tem uma sonolência importante, então dorme, às vezes numa sala... Impressão que não dormiu, né? Isso, a impressão de que não dormiu, dorme em qualquer lugar, às vezes está numa recepção de algum local, algum estabelecimento e acaba dormindo sem querer, às vezes até no trânsito, em casos mais graves. E aí existem também aplicativos hoje que gravam ronco e que aí, nesse caso, na dúvida, é importante procurar sim um profissional para fazer esse diagnóstico. Com essa pergunta de Gilvan, eu imagino que tem bastante telespectador em casa. Poxa, será que eu tenho apneia do sono? Pois é. Como é feito o diagnóstico, doutora? Então, a partir da suspeita, que é diante de alguma dessas queixas que eu falei das queixas do dia seguinte, mas a queixa durante a noite é acordar várias vezes à noite, aumento da diurese à noite, a gente chama isso de noctúria. Às vezes a pessoa pode até nos procurar com a queixa de insônia, achando que aqueles despertares à noite pode estar relacionado à insônia, e quando a gente investiga pode ter uma apneia por trás. A partir de qualquer desses sintomas, ou o ronco, como eu falei, a gente pede um exame chamado polissonografia, onde a pessoa dorme num laboratório do sono totalmente monitorizado e a partir disso a gente tenta entender o que acontece na noite dessa pessoa. Quais são as causas da apneia, doutora? A senhora citou até algumas aí, né? Às vezes é uma obstrução, mas quais são as causas? A obstrução, ela ocorre normalmente nessa região mesmo da faringe. Então, tem várias causas ou vários fatores que podem influenciar. Então, no sexo masculino é mais frequente, normalmente acima de 40, 50 anos. As mulheres após a menopausa também têm uma prevalência maior. O excesso de peso também contribui. Algumas alterações anatômicas mesmo nessa região ou qualquer coisa que obstrua mesmo essa região da passagem do ar. Então, realmente, qualquer dessas coisas, ou às vezes várias delas juntas, podem sim contribuir para ter apneia. É mais nessa área e não nessa área acima do nariz? É mais na área abaixo mesmo. A obstrução nasal faz com que a pessoa respire mais pela boca e, por conta disso, pode contribuir negativamente para a respiração. Mas a obstrução é nessa região. E essa sua pergunta foi interessante, porque às vezes, quando a gente vai propor, por exemplo, uma desobstrução nasal, uma cirurgia de septo, ele pode melhorar sim a respiração nasal. Em alguns casos mais leves, pode resolver esse problema, mas a maior parte dos casos de tratamento nasal ajuda, mas não necessariamente resolve o problema, porque ele acontece um pouco mais embaixo. Na região ali posterior mesmo da boca, por trás da língua, próximo das amígdalas, por ali. Doutora, a senhora falou que uma das consequências é a sonolência, né? São muitas as consequências negativas para uma pessoa que tem apneia.
Quais seriam elas? Alteração no comportamento também, esgotamento físico? Com certeza. Então, essa pessoa ela pode ter uma irritabilidade maior, um esgotamento físico, porque a noite dela foi bem intensa, né? Em vez de estar relaxando, ela estava ali trabalhando para estar respirando bem. Além disso, além da irritabilidade, o esgotamento mesmo, a sonolência é algo que interfere bastante na qualidade de vida dessa pessoa e pode trazer risco, inclusive em termos de acidente de trânsito, como eu falei. Agora sim, a pessoa com insônia, ela tem predisposição ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A insônia não tem nada a ver com a apneia? Tem a ver porque a insônia em si é uma queixa de insatisfação com o sono. Então, como eu falei, às vezes a pessoa tem apneia, tem esses despertares à noite e isso pode ser caracterizado pela pessoa como insônia. Então, ela chega no consultório com a queixa de insônia, a gente pergunta algumas outras coisas, faz o exame e aí começa a suspeitar de uma possível apneia. Ou às vezes as duas coisas podem vir juntas também. Mas não necessariamente a pessoa que tem insônia tem apneia ou vice-versa, né? Não necessariamente. Doutora, o corpo é marcado por diversas alterações durante o sono. Explica pra gente um pouquinho sobre essas alterações, são alterações dinâmicas, né? Sim. O sono a gente sempre considera como algo muito passivo, né? No organismo, a gente fecha o olho, dorme e nem imagina quantos processos podem acontecer durante a noite. Em geral, a maior parte do nosso metabolismo, ele diminui mesmo, tudo desacelera. Então, a respiração, a parte cardíaca, há alterações de temperatura, há alterações de produção hormonal. Então, realmente o nosso corpo, ele funciona de uma outra forma à noite, mas tudo isso acontece e é importante. Então, por isso que uma boa qualidade de sono é imprescindível para o nosso dia também ser de qualidade. Trazendo para a nossa realidade nesse momento de pandemia, ansiedade aí, o estresse, eles podem alterar essa questão da apneia? Eu vejo a ansiedade e o estresse associado com o próprio estresse metabólico durante a noite, como dois fatores juntos que acabam destruindo, fazendo com que esse esgotamento físico seja maior ainda. Então, se durante o dia a pessoa está estressada, com ansiedade, então não está bem, e à noite, que seria um momento de relaxar, também não está bem por qualquer motivo, e nesse caso por conta da apneia, esse estresse do metabolismo a longo prazo, as duas coisas associadas podem ser bem negativas. Tem aumentado os casos de apneia do sono com o passar dos anos? Com o passar dos anos, a gente está fazendo mais diagnóstico. Então, cada vez mais a gente conhece mais a doença, tem mais opções de diagnóstico e de tratamento. Então, na minha opinião, por estar fazendo mais diagnóstico e o aumento da expectativa de vida, são dois fatores que fazem com que a gente acabe lidando com a prevalência maior. Mas eu não sei se necessariamente é por um aumento em si ou porque a gente realmente está olhando mais para isso. Melhorou as formas de tratamento? Tem se progredido nesse aspecto? Você falou dessa questão de acompanhar o sono, de um laboratório onde você está ali acompanhando a pessoa está sendo monitorada. Melhorou muito em relação a isso? Tem se progredido muito em relação a isso? Então, tratamento, todas as pessoas, com apneia ou não, vão se beneficiar de uma boa higiene do sono e de orientações de hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, exercício físico e perda de peso quando estiver acima do peso. E quem tiver com apneia vai se beneficiar ainda mais. Além disso, existe uma gama de opções de tratamento que podem envolver um tratamento fonoaudiológico, um tratamento odontológico, tudo isso em parceria com o médico, tratamento cirúrgico em alguns casos, mas o padrão ouro mesmo de tratamento para casos de apneia mais moderadas, a severas ou graves, é um aparelho que a gente chama, é o uso do aparelho que a gente chama de CPAP, que é um aparelho para respirar por pressão contínua. Então, o aparelho ele tem a função de pegar o ar do ambiente e jogar numa pressão que não vai deixar fazer a obstrução durante a apneia. Então, essa pessoa passa a ter uma estabilidade maior durante o sono. Então, a maioria dos pacientes realmente se beneficia muito desse tratamento e ele pode realmente mudar a vida de muita gente. Doutora, a senhora tem falado aí de tratamento, então é uma doença crônica que não há cura, né? Não existe a possibilidade da pessoa se desvencilhar da apneia do sono, ela vai ter que conviver com aquilo ali, mas melhorando a cada dia, a cada tratamento, se acostumando mesmo com o problema. Então, por ser crônica, a maioria dos casos vai ter que realmente lidar com um tratamento que vai ajudar. Mas existe sim alguns casos que curam. Por exemplo, um paciente obeso que tem apneia do sono e às vezes a apneia dele não é tão grave, às vezes a perda de peso, uma cirurgia bariátrica ou algo que ajude nesse sentido, vai resolver o problema nesse caso. Em outros casos, um tratamento cirúrgico. Então, assim, alguma mudança mais definitiva em termos anatômicos, vamos falar assim, a gente consegue
mudar também esse quadro. Mas, óbvio, uma pessoa que precisa de um aparelho de CPAP, um aparelho intraoral que precisa dormir com aquilo para não ter apneia, a tendência é precisar disso todas as noites. Mas existem outras opções para ajudar nesse contexto. Então, tem casos que a gente consegue resolver sim. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada, doutora Renata.